Olá pessoal do Discipulado, vamos aqui para mais uma das nossas aulas, aula hoje de história, História da igreja. Vamos contar aí um pouquinho da história da IPB, mas para aprender a história da IPB nós temos que voltar lá na nossa última aula sobre os símbolos de fé de Westminster. Ali nós paramos exatamente na composição dos chamados símbolos de fé de Westminster. Símbolos de fé de Westminster, para quem não lembra, ele foi feito ali durante a chamada Revolução Puritana, quando os puritanos eles assumem o poder ali na Inglaterra, e eles convocam então vários teólogos para elaborar um documento, ou alguns documentos que iria definir como seria o sistema de governo da Igreja da Inglaterra, como seria a teologia da Igreja da Inglaterra, e como seria o culto ou a liturgia da Igreja da Inglaterra. Esses documentos são os símbolos de fé de Westminster, que é a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior de Westminster e o Breve Catecismo de Westminster. Esses três documentos foram elaborados outros, mas esses três eles foram adotados aí pela Igreja Presbiteriana do Brasil, e são os documentos que vão aí definir a teologia da Igreja Presbiteriana do Brasil. Quando os puritanos tomaram o poder ali na Inglaterra, o homem que ficou sendo líder ali, uma espécie de rei da Inglaterra, que era chamado de o Lorde Protetor da Inglaterra, foi um homem chamado Oliver Cromwell. Ele ficou ali no poder por um tempo. Depois de sua morte, sobe ao poder o seu filho, que é Richard Cromwell. No entanto, o seu filho, os historiadores vão dizer, ele não liderou tão bem quanto o seu pai, e acabou que as pessoas foram perdendo o interesse ali naquele governo puritano e reestabeleceram a monarquia uma outra vez, e a Igreja Presbiteriana nem chegou a ser a igreja oficial da Inglaterra. Com a monarquia reestabelecida, sobe ao poder Carlos II, que é filho do Carlos I, que era o rei quando houve a Revolução Puritana, esse rei que foi morto aí na Revolução Puritana, e quem sobe ao poder agora é Carlos II, e a Igreja Anglicana ela é reestabelecida como sendo a igreja oficial da Inglaterra. E o que acontece? Os puritanos eles são perseguidos, e vários grupos religiosos ali, várias facções religiosas que haviam dentro da Inglaterra vão ser perseguidos, vários protestantes vão ser perseguidos. E nessa época é a época que as Américas estão sendo colonizadas. Então, os puritanos, vários deles fogem para as Américas, e ali os puritanos eles fundam aquilo que é chamado de a Nova Inglaterra. Os puritanos fundam a Nova Inglaterra. Uma colônia especial também é fundada ali pelos batistas, que é a ilha de Rhodes, que é fundada pelos batistas. A primeira colônia que foi fundada pelos batistas ali na América. Também os Quakers, eles fogem para as Américas, eles fundam também as suas colônias ali. Por exemplo, a Pensilvânia é um estado que ganha esse nome Pensilvânia por causa de um Quaker, que é William Penn. Então, a Pensilvânia vem exatamente deste homem, William Penn, que funda ali uma colônia para os Quakers, uma colônia na qual há liberdade religiosa. Então essa é uma característica que vai acontecer ali nas Américas, é que vai ter uma maior tolerância religiosa, porque ali estão se formando estados com pessoas de várias denominações. Então, essa tolerância, ela vai acontecendo. Nós temos um princípio daquilo que é o Estado laico hoje em dia, como nós vemos, por exemplo, aqui no Brasil. Então, Maryland, que é fundada pelos católicos, e assim vão sendo formadas as 13 colônias dos estados, as 13 colônias que mais tarde vão se unir e que vão dar luz, vai ser aí da onde vai surgir aquilo que nós conhecemos hoje como os Estados Unidos da América.
Então, os Estados Unidos da América vai ser formado por esse grupo de pessoas, pessoas de várias denominações, buscando aí a sua liberdade religiosa, e vão formar as 13 colônias que mais tarde virá a ser os Estados Unidos da América. E a igreja presbiteriana então surge ali também na América, fundada por escoceses, holandeses, puritanos. Surge aí a igreja presbiteriana da América, trazendo várias coisas boas ali para aquela sociedade, como por exemplo, tem um pastor puritano chamado John Harvard, que ele vai ser o principal benemérito de uma escolinha que mais tarde vai ganhar o seu nome, né? Uma escolinha ali que os puritanos estavam fundando ali no meio dos índios. John Harvard era um pastor puritano, ele ganhou muitas terras e ele morre e deixa a sua herança para esta escola, que mais tarde adota o seu nome como homenagem a ele. E assim surge a chamada Universidade de Harvard, que é uma das universidades mais conceituadas nos dias de hoje. Assim como também a Universidade de Princeton, que começou ali como o Seminário de Princeton, que foi fundada pelos presbiterianos, e depois surgiu também a Universidade de Princeton. É claro, tanto Harvard como Princeton como Yale, todas essas faculdades elas foram fundadas por reformados, foram fundadas por presbiterianos, e hoje elas já se secularizaram, mas foram universidades aí que surgiram no seio reformado, que surgiram aí de igrejas, foram fundadas por igrejas e por pessoas reformadas. E a Universidade de Princeton ela vai ter tudo a ver com a implantação do presbiterianismo no Brasil. O Seminário de Princeton vai ter tudo a ver com a implantação do presbiterianismo no Brasil. O presbiterianismo que realmente vinga, ele vai chegar no Brasil no período do Brasil Imperial. Nesse período, estudava ali no Seminário de Princeton um homem chamado Ashbel Green Simonton. Simonton era estudante de teologia no Seminário de Princeton. E no período que ele era estudante de teologia, ele ouviu o sermão de um famoso teólogo sistemático chamado Alexander Charles Hodge. Então, Charles Hodge, ele prega ali no Seminário de Princeton e ele fala sobre missões. E aquele sermão acerca de missões, acerca do amor que o cristão ele deveria ter pelas missões, por evangelizar o mundo, é algo que vai impactar profundamente Ashbel Green Simonton. Simonton, então, ele vai se apresentar ali para o Conselho de Missões da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos. Ele vai pesquisar aí qual país no qual o presbiterianismo ainda não chegou, e ele queria implantar o presbiterianismo em um país que ainda não tinha a presença presbiteriana. E ele vai descobrir o Brasil, né? Ele vai ver ali que o Brasil é um país que atende ali aos seus requisitos. É um país no qual não há o presbiterianismo. Então ele vai se apresentar para a Junta de Missões Americana e vai dizer que ele quer evangelizar o Brasil. Então, quando ele se forma no Seminário de Princeton, ele é enviado para o Brasil, e ele chega ali no Rio de Janeiro no dia 12 de 8 de 1859. Então, somente aí que o presbiterianismo ele vai ser implantado definitivamente no Brasil. Mas antes disso, os calvinistas eles já haviam tentado implantar o protestantismo reformado aqui em nosso país. A primeira tentativa de implantar igrejas reformadas no Brasil, ela foi feita pelo próprio João Calvino, ainda quando ele era vivo, né? A primeira tentativa de implantação do presbiterianismo no nosso país, ela foi feita pelos franceses, que invadiram o Rio de Janeiro em 1557, na chamada França Antártida, que é quando
os franceses, eles tomam uma parte do território brasileiro, e ali havia um almirante francês, que era chamado Villers-Gagnon, e Villers-Gagnon, ele queria implantar uma igreja reformada, ele decidiu implantar uma igreja reformada ali na Baía de Guanabara, naquilo que vai posteriormente ser o Rio de Janeiro, né? Então ele queria implantar uma igreja reformada na Baía de Guanabara, e ele então escreve para o reformador João Calvino, dizendo para ele enviar alguns missionários para o Brasil. João Calvino envia esses missionários franceses para o Brasil. Eles chegam no Brasil e ali eles fazem o primeiro culto protestante em terras brasileiras. Há a ministração da ceia do Senhor, mas os historiadores vão dizer que quando eles ministram a ceia do Senhor, Villers-Gagnon, ele não concorda com a forma que a ceia é feita, porque ele estava acostumado com a Eucaristia católica, algo cheio de pompa e tudo mais, enquanto que a ceia do Senhor é algo muito simples. E aquilo faz... Villers-Gagnon, ele não concorda com aquilo. Então ele decide se rebelar contra o protestantismo e dizer, não, nós vamos continuar católicos mesmo. Então ele prende os missionários, o mesmo cara que escreveu para Calvino, mandar os missionários, agora ele se revolta contra o protestantismo, ele prende os missionários que foram enviados por Calvino, e ali ele manda eles escreverem um documento que vai dizer no que eles acreditam. E aqueles homens então presos, aqueles missionários presos, eles escrevem esse documento dizendo ali os pontos no que eles acreditam. E aí é que é escrita a confissão de fé, que é chamada de Confissão de Fé de Guanabara, né? Que é uma confissão de fé que vai ser feita nesse período, é anterior, né, ainda na época de João Calvino, anterior à Confissão de Fé de Westminster. Confissão de Fé da Guanabara, uma confissão reformada, anterior à Confissão de Fé de Westminster, foi produzida em terras brasileiras, nas quais eles dizem no que eles acreditam. E então alguns desses missionários foram mortos depois de ter escrito esse documento. Alguns deles foram mortos, outros fugiram, né? Outros conseguiram fugir. E logo depois disso os portugueses, eles invadem ali aquela dominação francesa e expulsam os franceses ali, tomam o poder outra vez naquele território e volta a ser católico, né? E volta a ser católico, não, continua católico. Então os franceses, eles expulsaram, os portugueses expulsaram os franceses em 1567. Então essa foi a primeira tentativa de se implantar o protestantismo reformado aqui no Brasil. Uma outra tentativa aconteceu no período da invasão holandesa, em 1624, né? Quando os holandeses dominaram também uma parte do Brasil, e como os holandeses eles eram calvinistas, então eles adotaram o calvinismo, eles deram liberdade religiosa para as pessoas, inclusive judeus também conseguiram se desenvolver naquela região ali do Pernambuco, né? Que foi o lugar ali onde foi no Nordeste, né? O local que eles tomaram, incluindo ali o Pernambuco, e eles tiveram ali, eles colocaram ali liberdade religiosa, as pessoas podiam seguir outras religiões que não o catolicismo. Inclusive foi um período no qual houve muita prosperidade, os judeus eles ficaram livres para praticar a sua religião, construíram até sinagogas. Então, nesse período em que os holandeses dominaram aquela região, então o protestantismo, haviam igrejas protestantes, índios foram evangelizados e tudo mais. No entanto, os holandeses foram expulsos do Brasil
em 1654. Diz assim aqui no nosso slide: ao todo existiram durante algum tempo 22 igrejas reformadas no Nordeste, e em 1654 os holandeses foram definitivamente expulsos do nosso país e as comunidades reformadas que eles haviam implantado no Nordeste desapareceram. Então, essa foi a segunda tentativa de se implantar o protestantismo aqui no Brasil. Então, todas essas duas tentativas, elas foram fracassadas, né? E o protestantismo, o presbiterianismo, mais especificamente, ele só veio a vingar com a chegada de Ashbel Green Simonton ao Brasil. Em abril de 1860, Simonton realizou seu primeiro culto em português, depois de haver chegado no Brasil. Em janeiro de 1862, os primeiros convertidos professaram a fé na Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, que foi então formalmente organizada. Ele também fundou o primeiro jornal brasileiro protestante, que é a chamada Imprensa Evangélica, em 1864. Supervisionou a criação do primeiro presbitério, né, que foi em 1865, e também o primeiro seminário, em 1867. E morreu de febre amarela aos 34 anos, em 1867. Então ele chega no Brasil em 1860, ele morre em 1867, então em 7 anos ele faz todas essas coisas: funda a igreja, funda presbitério, funda a imprensa, funda seminário, todas essas coisas em 7 anos. Ele morre então de febre amarela em 1867, e a sua esposa, quando ele morreu, já tinha falecido. Ele veio solteiro, deixou a noiva lá, depois ele voltou, casou, trouxe a mulher, e a mulher ficou grávida, morreu de parto, a filha dele sobreviveu, e logo depois, também 3 anos depois da sua esposa ter morrido, ele morreu de febre amarela, mas conseguiu implantar a Igreja Presbiteriana no Brasil. O primeiro pastor presbiteriano nascido em solo brasileiro, que era um brasileiro de fato, era um ex-padre, que era José Manuel da Conceição. Foi o primeiro brasileiro a ser ordenado ministro protestante. Em 1865, visitou incansavelmente dezenas de vilas, cidades no interior de São Paulo, Vale do Paraíba, sul de Minas, pregando e fundando comunidades. O ano de 1869 marca uma nova etapa da história da Igreja Presbiteriana no Brasil, por ser o ano da chegada dos missionários da Igreja Presbiteriana nos Estados Unidos. Então, José Manuel da Conceição, ele foi evangelizado por Blackthorne, que era cunhado de Simonton. Ele era um padre e foi evangelizado por Blackthorne, né? E então, enquanto ele ensinava o português para um missionário, o missionário lhe ensinava ali a escritura, e ao final de tudo, ele acabou se convertendo. Ele já tinha um pouco de ideias parecidas com o protestantismo, né? Provavelmente leu a Bíblia, né? Então já tinha algumas ideias parecidas com o protestantismo, e quando chegaram os missionários, evangelizaram ele. Ele acabou largando a batina, se tornando pastor, e ele era alguém incansável na evangelização. Ele saía de cidade em cidade, evangelizando e implantando igrejas. Então, José Manuel da Conceição foi o primeiro pastor brasileiro, realmente brasileiro, né, natural do Brasil. Uma outra grande contribuição do presbiterianismo, uma grande contribuição do presbiterianismo para a sociedade brasileira também foi a criação da Universidade Presbiteriana
Mackenzie, né? Dois missionários americanos, um homem e a sua esposa, eles começaram uma escolinha, e nos Estados Unidos tinha um homem presbiteriano chamado John Mackenzie, que ele soube dessa escolinha. E quando ele faleceu, ele deixou grande parte de sua herança para essa escola, que mais tarde se tornou a Escola Mackenzie e a Universidade Presbiteriana Mackenzie, né, com vários cursos, e hoje é uma das universidades mais conceituadas do nosso país, a Universidade Presbiteriana Mackenzie. Então essa é uma das contribuições do presbiterianismo para a nossa sociedade brasileira. Eu vou deixar aqui um vídeo com você, contando um pouquinho da história da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Então, aqui termina a nossa parte histórica do nosso curso de discipulado. E espero que tenha ajudado você a compreender mais um pouquinho a respeito da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Que Deus abençoe você. Fica agora com um vídeo que conta um pouquinho da história da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Até mais. Um espaço que vive e respira educação. Uma instituição orientada para um ensino academicamente excelente, socialmente relevante e economicamente sustentável. A história do Mackenzie se inicia em 1870, quando dois missionários americanos, o reverendo George Chamberlain e sua mulher, Mary Ansley, instalaram uma escola em São Paulo. A escola americana, como passou a ser chamada, tinha uma proposta radical para a época. As classes eram mistas e não se exigiam tarefas decoradas. A escola foi uma das primeiras no Brasil a aceitar filhos de escravos, mostrando sua visão e pioneirismo. O crescimento do Mackenzie se confunde com a expansão e a modernização de São Paulo. Hoje, só pelo campus Higienópolis, transitam mais de 40 mil pessoas por dia. No final do século XIX, o benemérito Sr. Mackenzie doou um terreno que mais tarde viria a se tornar a Escola de Engenharia. Em 1952, o Mackenzie se transformou na Universidade Mackenzie. Em 1998, acrescentou a palavra presbiteriana ao nome, tornando-se a Universidade Presbiteriana Mackenzie. O Mackenzie, desde o início, surge como uma expressão de fé. Ainda hoje, é a nossa fé que nos move no anseio de olharmos para o mundo, para as pessoas, através das categorias da criação, da queda e da redenção, e no intuito, então, de educar pessoas, alunos, para que se tornem cidadãos, que realizem os seus plenos potenciais e abençoem o mundo. Ao longo de mais de 140 anos, o Mackenzie implementou dezenas de cursos em diferentes níveis e áreas, da educação infantil até a pós-graduação e a extensão. A proposta pedagógica continua a ser um dos grandes diferenciais do Mackenzie, tanto no mercado quanto na vida de seus alunos.
A Universidade Presbiteriana Mackenzie oferece cursos com alto padrão de qualidade, com projetos curriculares baseados numa concepção acadêmico-pedagógica focada no processo de ensino-aprendizagem, por meio do qual se desenvolve o protagonismo do estudante nas atividades de ensino, de pesquisa e de extensão. Com esse objetivo, nós oferecemos ao nosso estudante possibilidade de participar dos nossos inúmeros programas de apoio à pesquisa, desenvolvimento de projetos de extensão, de desenvolvimento tecnológico, alguns desses projetos em atendimento às demandas dos setores industrial, de serviços e cultural. Desde suas origens, o Mackenzie preserva o lema educar e não apenas instruir, procurando promover o desenvolvimento harmônico das dimensões física, moral e intelectual de cada aluno. Não é por acaso que entre os alunos do Mackenzie figuram muitas personalidades ilustres da história do país. O espírito mackenzista permanece ao longo dos anos. Depois que comecei a praticar o esporte e o Mackenzie começou a me patrocinar, eu vejo que é algo que deu muito certo, uma parceria que realmente deu seus frutos, e eu só tenho a que agradecer primeiramente a Deus e ao Mackenzie, né? E você ter a disciplina do esporte, mas também incentivar a estudar e ser alguém na vida, porque nem todos vão ser atletas, ganhar medalhas de ouro, mas todos podem ser campeões na vida. Nos anos 90, a atuação do Mackenzie ultrapassou os limites da cidade de São Paulo. Hoje são mais de 40 mil mackenzistas estudando em 5 unidades: Alphaville, Brasília, Rio de Janeiro, Campinas e Higienópolis. O Mackenzie sempre foi uma instituição à frente do seu tempo. Se antes éramos reconhecidos pela excelência acadêmica, agora também somos reconhecidos pela inovação dos nossos serviços educacionais. Como entidade mantenedora, temos o desafio de estimular o crescimento da instituição, sempre de forma responsável, fazendo frente às demandas do mercado educacional. Recentemente, o Mackenzie iniciou a construção de 2 novas torres e um prédio anexo onde serão instalados os cursos de pós-graduação, a Faculdade de Direito, a Editora Mackenzie e também um avançado centro de pesquisas. É o Projeto Mackenzie Século XXI que prepara a instituição para o futuro. Modernos e sustentáveis, os novos prédios serão um marco de modernidade no tradicional campus de Higienópolis e conviverão em harmonia com a história do Mackenzie. Também é importante mencionar a excelência do corpo docente do Mackenzie. Professores titulados, currículos em constante renovação, preocupação em formar mais do que bons profissionais, cidadãos. Hoje, mais do que nunca, as universidades têm destaque na formação de recursos humanos capazes de fortalecer a economia e proporcionar o crescimento do país. Pela solidez de sua formação, os alunos do Mackenzie são disputados pelo mercado. O Mackenzie é uma referência. Hoje, quando eu vou selecionar um candidato, óbvio que a gente tem as faculdades que a gente busca as pessoas, e o Mackenzie está na lista das faculdades. Porque quando eu falo que eu também estudei no Mackenzie, isso acaba aproximando e o processo de entrevista fica muito mais natural. A formação oferecida na graduação do Mackenzie vai muito além da teoria. Todos os cursos, a prática é essencial. Uma das razões de ser da pós-graduação do Mackenzie é formar quadros para a construção de uma sociedade mais justa e mais humana. As ações extensionistas demonstram o compromisso social do Mackenzie ao incentivar atividades de caráter comunitário e filantrópico que relacionem as práticas de alunos e docentes com as necessidades da comunidade. São programas, projetos, eventos e cursos ligados à arte, cultura e línguas estrangeiras, além da gestão do Centro Histórico do Mackenzie. O Mackenzie Soluções foi criado para atuar junto a empresas privadas, públicas e do terceiro setor,
com projetos de consultoria, pesquisas e cursos in company. Educar o ser humano para o exercício da cidadania e da dignidade dentro dos fundamentos cristãos e reformados. Transmitir valores morais e éticos que servirão como referência para o desempenho vitorioso do mackenzista na sua vida como profissional e cidadão. Esse é, sempre foi e continua sendo o ideal do Mackenzie.